Rodrigo Franco pergunta: gostaria de saber em que momento você tomou consciência de que poderia colocar em prática os testemunhos solitários, extraídos, por exemplo, da obra deixada por Aristóteles. Bom, esta questão do testemunho solitário, ela chamou a minha atenção desde muito pequeno. Mas desde muito pequeno. Por quê? E começou a chamar a minha atenção a primeira vez que eu menti. Porque eu sabia que o único que sabia a verdade, naquele caso, era eu. Os outros podiam pegar indícios, por exemplo, uma aparência de contradição, uma coisa assim, uma desconformidade qualquer, poderiam suspeitar que era mentira, mas o único que podia saber que era mentira era eu. E eu, nessa hora, eu vi a minha responsabilidade. Eu falei, se eu quiser enganar todo mundo com relação a certos fatos, dos quais só eu presenciei, eu posso enganar. O que me impede de fazer isto? Um senso de lealdade que eu tenho para com o próximo. Tá certo? Mas deste senso de lealdade, quem é testemunha? Só eu mesmo. Então, logo começou a me ocorrer a ideia de que o testemunho é a coisa fundamental, fundamental em todos os conhecimentos humanos. Por quê? Da totalidade das informações que você recebe, por exemplo, no jornal, nas conversas do dia a dia, naquilo que você lê, nos livros que você lê, na televisão, do cinema, quanto você pode verificar pessoalmente? Quase nada. Então isso quer dizer que o conjunto dos intercâmbios de conhecimento possível se baseia inteiramente na confiabilidade do testemunho. Eis aí porque a mentira, nesses casos, é um crime. Por exemplo, o sujeito que falseia os resultados de uma pesquisa científica é um criminoso. Porque daí pode resultar danos imensos para a humanidade. E até que se descubra onde estava o erro, os danos já podem ter se propagado. Muito. Para você ter uma ideia, por exemplo, se você procurar estatísticas de iatrogenia são mortes causadas, doenças causadas pela prática médica. Nos Estados Unidos é quase impossível você pegar estatística de iatrogenia. Você não tem. Você tem por casos separados. Por exemplo, nós sabemos que só de infecção hospitalar morrem neste país aqui 200 mil pessoas por ano. Só infecção hospitalar é uma entre 1000 causas de iatrogenia. Quando você começa a somar isso, você vê que é uma grandeza. Tá certo? E que a responsabilidade da classe médica aí é imensa, 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 imensa. Porque os erros deles não ficam só no blá blá blá. Tem efeitos imediatos. Tá certo? Agora, se você perguntar todo ano tem milhões de pessoas sendo despejadas na rua com diploma de medicina. Você dá um diploma de medicina para o sujeito, mas é que entregar uma arma na mão dele. Só que é uma arma invisível. Tá certo? Se você vai parar para pensar quantos desses milhões têm uma consciência clara das suas limitações, tá certo? De todo o dever inerente àquilo, você vê que é mínimo. Mas ainda a educação que eles recebem na faculdade é de molde a enfatizar o imenso dever moral que está aí envolvido na profissão. Fala, claro que não. Nós sabemos que, por exemplo, do médico faz estágio, quando está no último ano, ele vai fazer um estágio no hospital, ele passa antes por um treinamento de dessensibilização para com o sofrimento humano. Tem uma amiga minha que chegou um sujeito lá com a cabeça rachada e o chefe dela disse, não, você vai tratar ele assim mesmo. Mas precisa de anestesia. Eu falei, não, faz sem anestesia. Por quê? Porque o paciente precisava sofrer? Não, porque ela, estudante, precisava aprender a não ligar para o sofrimento alheio.
Só que é o seguinte, esse aprendizado, está bem que você tenha que fazer isso, é claro, você tem que se dessensibilizar um pouco, senão você não vai aguentar. Mas essa dessensibilização, ela é meramente instrumental ou ela se incorpora no sujeito como um traço pessoal? E em segundo lugar, por que tem que aprender isso com cobaia humana? Eu pegaria, se for meu chefe fizesse isso com ele, eu digo, olha, tá bom, eu vou me dessensibilizar, eu vou bater em você, e não vou nem ligar para o teu sofrimento. Agora, o rapaz aí que acabou de chegar com a cabeça quebrada, ele não foi contratado para isto. Ele não é meu professor de dessensibilização. Meu professor de dessensibilização é você, então quem tem que apanhar é você, pô. E assim por diante. Então isso quer dizer que uma boa parte da chamada educação médica é inoculação de uma mentalidade francamente imoral. E além disso ainda tem o que os americanos chamam aqui, o peer pressure, quer dizer, a pressão dos colegas. Essa, quer dizer, a interproteção mafiosa e, ao mesmo tempo, né, as exigências, né, que o grupo faz para que você seja aceito. Então, nós estamos dando diploma de medicina para todos esses caras, mas quem são eles? Não é assim? Então, claro que nós pouco ou nada podemos fazer contra essas coisas. Porém, dentro da nossa atividade, tá certo? Que é uma atividade, no fim das contas, tão perigosa quanto a medicina. Os efeitos da filosofia não são imediatamente visíveis, não é isso? Mas a longo prazo eles são muito piores que a medicina. Não teve nenhum erro médico que matou 100 milhões de pessoas como o comunismo matou. O comunismo foi que invenção de filósofos. Então, é para vocês pensarem, comunismo, nazismo, tudo foi o filósofo que inventou. Então, essa é uma profissão muitíssimo perigosa, tá certo? Para os outros. Tá certo? O filósofo geralmente sai bem quando ele inventa essas porcarias. Então, nós não vamos fazer isto. Nós vamos fazer uma espécie de juramento de Hipócrates. Quer dizer, nós vamos nos ater ao máximo de honestidade que nós pudermos. Tá certo? Também sabendo que não existe a honestidade integral. A honestidade intelectual, ela tem que ser proporcional à situação. Tá certo? Então, só que esse padrão de honestidade, ele tem que ser exigido não é de vez em quando. É sempre. E mais ainda, hoje em dia se acredita muito, no meio acadêmico, se acredita muito no julgamento pelos pares, né? Revision by peer. Quer dizer, você escreve um negócio, você tem uma ideia, então os seus pares, os seus colegas, os caras do mesmo ramo, têm que examinar o que você disse, submeter aquilo a um massacre crítico. Tá certo? De modo que, se não passou por isto, né, o seu trabalho, a sua ideia não é considerada academicamente aceitável. Tá certo? Mas, adianta isto? Digo, não adianta nada, porque quem vai ter que julgar o negócio, em primeiro lugar, é você mesmo. Se você não é capaz de você julgar o seu trabalho, quem lhe garante que todos esses pares que estão examinando o seu trabalho científico o fizeram com idoneidade? Você multiplicar o número de palpiteiros não aumenta o coeficiente de honestidade. É apenas, vamos dizer, um raciocínio probabilístico. Se tem um monte de gente examinando, muito provavelmente o coeficiente de desonestidade em circulação diminui. Mas isso aí absolutamente uma coisa não prova a outra. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, um narcotraficante é honesto. Se você juntar 100 mil narcotraficantes juntos, são mais honestos? Um trapaceiro é perigoso. 200 mil trapaceiros juntos. O número jamais pode compensar a consciência moral, a falta da consciência moral. Tá entendendo? Então, você tem que se acostumar com essa ideia do testemunho solitário. Olha, tem aqui uma verdade que eu vi. Só eu sei, porque só eu vi. Se eu quiser mentir e enganar todo mundo, eu posso fazer isso. Eu tenho todos os instrumentos para fazer isso. Você sempre tem que lembrar isso. Você pode mentir. Agora, se você acredita na sua veracidade instintiva, você já começou por se enganar. Porque nenhum de nós tem veracidade instintiva.
Nós temos o apelo da veracidade e temos o apelo da mendacidade, quase que nas mesmas proporções. Tá certo? Então, o meu pai, que era advogado, ele dizia o seguinte, ele dizia, ó, raramente o juiz é parcial em favor de uma das partes, mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. Quer dizer, preocupação número 1 do juiz é tirar da seringa. Tá certo? E isso aí já distorce completamente todo o julgamento que ele vai dar. Por exemplo, se ele puder dar uma sentença inócua, ele o fará. Porque sentença inócua não tem consequências. Se ele puder dar uma sentença baseada apenas num formalismo jurídico qualquer, sem ter que entrar na matéria do processo, ele o fará. Isso quer dizer que, de cara, tem milhões de processos sendo decididos por fatores que não têm nada a ver com a matéria que eles estão discutindo. A totalidade do efeito disso é monstruosa, quer dizer, é um coeficiente de desonestidade imenso. Ou seja, estão lá as pessoas levando questões dramáticas para a justiça e essas questões, né, estão sendo decididas por meio de um método de desconversa. Isso acontece todos os dias. Então, o que pode impedir um juiz de fazer isso? Nada, ninguém pode impedir. A pressão dos pares é para que ele faça justamente isto. Está aqui um juiz, ele está querendo tirar da reta. O vizinho também está querendo, e o outro também está querendo. Quer dizer, cada um que tira da reta, quer dizer, cada um que decide por fatores meramente formais e inócuos, tem o apoio dos seus pares, porque eles querem garantir o seu direito de fazer a mesma coisa amanhã ou depois. Então está aqui, a comunidade dos juízes não está interessada nem em favorecer a acusação, nem em favorecer a defesa. Está interessada em favorecer a si própria. É uma coisa terrível, né? Então, se você somar o coeficiente de vigarice em circulação numa sociedade como a nossa, você vai ficar aterrorizado. Então, nós não estamos aqui para corrigir todas as vigarices do mundo. Nós só temos que enfrentar aquelas que cheguem até nós. Tá certo? E que sejam postas sob o nosso julgamento. Por exemplo, todo sujeito que escreve uma opinião num jornal, ele está dando opinião para que você a julgue. Então, se você leu aquela porcaria, você tem o direito de fazer pergunta, de questionar, etc, etc, etc. Tá certo? Então, só que em tudo isto, o elemento básico é sempre isso que chama o testemunho solitário. E o que eu recomendo é que você sempre se lembre disso. Você pode mentir. Você pode mentir contra qualquer outra pessoa. Tá certo? Só que a hora que você lembra disto, isso tem uma espécie de efeito paralisante. Você fica inibido. E essa inibição não é má, não.